Eu trabalho com as atividades educativas e visitas orientadas do Centro Cultural Justiça Federal, e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês da visita, né, de como é essa nossa visita, da história da construção do Centro Cultural. Bom, para começar a falar a história da construção do Centro Cultural, na verdade, a gente tem que voltar um pouco no tempo, chegar no início do século XX, mais ou menos 1901, 1902. Naquela época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e era conhecido como capital fedorenta. A própria topografia atrapalhava a construção, tinha muitos rios, muitos charques, o próprio mar, muitos morros, e as pessoas iam construindo aonde tinha espaço de terra vazio. Com isso, as ruas ficavam estreitinhas, apertadinhas, tortuosas. Tinha uma única rua reta na cidade do Rio de Janeiro, que era chamada Rua Direita, que hoje é a Rua 1º de Março. Pode colocar o primeiro slide, Sérgio. Aí a gente pode ver que tem um amontoado de ruas, né, confusas, e uma única rua reta. Essa única rua reta é a 1º de Março, a chamada, na época, Rua Direita. Pode passar. Bom, nessa época as pessoas criavam e abatiam animais na rua, galinha, porco, montavam barraquinhas para vender lascas de bacalhau, lascas de carne seca, enfim. Aí nós temos uma foto dos vendedores ambulantes da época, né? A gente tem um vendedor de cebola, um vendedor de vassouras, um vendedor de mocotó e um jornaleiro, né? Pode passar. Aí a cidade é a nossa Rua Direita, novamente, a 1º de Março, antes do restauro. Era a única rua reta, a única rua direita. Ela até parece que está torta, mas é por conta da impressão que dá por causa do trilho do bonde, né? Pode passar. Aí a gente tem uma visão do Paço Imperial, né? Vista do Morro do Castelo, tá? Só para vocês terem mais uma visão da cidade da época. Pode passar. E aí vamos parar aí um pouco. Bom, a cidade foi construída dessa forma, né? Não havia higiene, não havia saneamento básico, e as pessoas, com toda essa falta de higiene, tem uma história engraçada para contar. Todas as águas utilizadas dentro das residências, essas águas eram colocadas em um balde e eram jogadas pela janela. A água que tinha sido usada para tomar banho, lavar roupa, lavar louça, era jogada pela janela. E tinha um regulamento que dizia o seguinte: as águas servidas, que eram chamadas águas servidas, só podem ser jogadas à noite, e antes de jogar tem que gritar 3 vezes. Águas vêm, águas vão! Águas vêm, águas vão! Águas vêm, águas vão! E só na terceira jogar o balde com água servida. Mas o carioca, que já era muito brincalhão nessa época, fazia o quê? Gritava 3 vezes? Gritava. Só que jogava primeiro e gritava depois. Bom, essa era a situação da cidade do Rio de Janeiro. E toda essa falta de higiene gera o quê? Doenças, pestes, né? Lá em Paris nós tivemos o cólera, que assolou a cidade de Paris, antes da reforma de Paris. E aqui nós tivemos a febre amarela, que assolou a cidade. E o presidente da época, Rodrigues Alves, não estava nem um pouco satisfeito com isso, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e ele queria atrair capital estrangeiro, né? Ele queria que fosse uma capital bonita, assim como a capital lá, Paris, né? E para isso ele resolve chamar quem? O então prefeito Pereira Passos, que tinha estado estudando na cidade de Paris na época da grande reforma Haussmann. Ele estava lá estudando engenharia e arquitetura, porque na época, né, os pais que podiam e tinham condições mandavam seus filhos estudar na França. Bom, Pereira Passos entra no poder, é feita uma lei delegada e é dado a ele amplos poderes. Ele tinha poder de construção, demolição, desapropriação, e assim começa. Ele começa pavimentando e alargando as ruas da cidade. Então aí a gente já pode ver nessa foto, né, um alargamento de uma das ruas da cidade. Pode passar. Sérgio, mais um.
Bom, dentro dos grandes projetos do Pereira Passos estavam as grandes avenidas, a Avenida Beira-Mar e a Avenida Central, que hoje é a nossa atual Rio Branco, né? Só que a ideia da Avenida Central era a seguinte: uma avenida larga, com calçadas de 7 metros de largura e que fosse ligar o centro da cidade ao porto, aos trabalhadores. Essa era a ideia. E assim foi feito, só que aonde assim, a Avenida Rio Branco ia passar, não era um lugar vazio, descampado, sem gente morando, muito pelo contrário. Tinham igrejas, morros, cortiços. E ele, como tinha amplos poderes, ele passa junto com a equipe dele, faz parte da equipe Paulo de Fronten, Oswaldo Cruz, e eles passam derrubando tudo. É o famoso bota abaixo, bota tudo abaixo para a construção da Avenida Central. E aí nós temos uma foto, né, desse bota abaixo. Pode passar? Bom, a Cinelândia ficou pronta em 1905, a Rio Branco também. A ideia, na verdade, houve um concurso de fachadas e o desenho das fachadas mais bonitas iam ser erguidas. Então, Teatro Municipal, Museu de Belas Artes, Biblioteca Nacional, todos nesse inteirinho aí de valorização da arquitetura eclética, porque a moda era copiar a cidade de Paris. Então, vamos copiar a arquitetura de Paris, que é a arquitetura eclética. E o prédio do Centro Cultural foi inaugurado, então, em 1909, junto com o Teatro Municipal, Museu de Belas Artes, 1908, Biblioteca Nacional, 1910, todos aí nessa época de valorização da arquitetura eclética. Bom, o nosso prédio, então, foi inaugurado em 1909, já como sede do Supremo Tribunal Federal. Só que, a princípio, o terreno foi dado para a igreja e começou a ser erguido para ser uma mitra arquiepiscopal, lá em 1905. Só que houve um acordo da igreja com o governo, com o Supremo, e o Supremo entregou um terreno na Glória, que passou a ser a mitra, e o Centro Cultural, o Supremo Tribunal Federal, ficou sendo no prédio, na Rio Branco dos Patrões, onde é hoje, né? E inauguramos em 1909. Pode passar. Aí nós temos uma foto já da Avenida Central, toda linda, parecendo aqueles grandes bulevares de Paris, porque a ideia era essa, né? Copiar Paris. Então, aí a Avenida Central, toda linda e maravilhosa. Pode passar? Aí a gente tem uma vista mais interessante, porque nós conseguimos ver a Biblioteca Nacional e vemos ali ao lado o nosso prédio, né, do Supremo Tribunal Federal. Pode passar? Aí a gente já tem uma visão, né, da Avenida Central à noite, tá? Bom, o prédio, então, é inaugurado em 1909 como sede do Supremo Tribunal Federal. E agora nós vamos mostrar para vocês a nossa sala mais importante e mais bonita. Na verdade, a menina dos olhos do Centro Cultural, que é a nossa antiga sala de sessões. Pode colocar? Essa é uma visão de quando a gente entra na sala, de frente, a gente dá de cara com esse plenário, todo em madeira de imbu e jacarandá. Aí sentavam os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pode passar? Aí a gente tem uma visão contrária, né, do plenário, olhando para as portas de entrada da sala de sessões. Pode passar? Bom, esse aí é o nosso teto, né, que tem essa pintura maravilhosa. A foto não faz jus, né, a pintura em si. Eu espero que um dia vocês possam lá visitar, né, se Deus quiser. Mas essa aí é a deusa Têmis, é uma deusa grega, que é a representação da justiça, é a deusa da justiça. Ela carrega a espada, simbolizando a luta pelos seus direitos. Os leões que estão na pintura representam força, poder. A gente pode perceber que tem uma tábua representando as leis. Vocês não vão conseguir ver agora aí de jeito nenhum, mas lá no Centro Cultural eu prometo que dá para ver. Tem uma balança também que simboliza o equilíbrio da justiça. Essa é uma pintura de um pintor muito famoso na época, um pintor republicano, chamado Rodolfo Amoedo. Ele também tem pintura no Teatro Municipal, no Museu de Belas Artes.
Pode passar. Bom, aí quando entramos na sala de sessões, nós temos nas duas laterais 4 pinturas que representam 4 personagens do direito romano. Por que o direito romano? Porque o nosso direito tem bases, né, no direito romano. Então, essa primeira pintura que aparece aí é o Cícero. O Cícero é um orador romano, e a oratória no direito romano era extremamente importante, porque a princípio as leis eram faladas, não eram nem escritas, e aí está o Cícero, né? Toda a política de Roma era através da oratória. Pode passar. Essa figura aí, do outro lado, né, ao lado esquerdo da nossa sala de sessões, nós podemos ver 2 imperadores romanos, o Cláudio, à esquerda, e à direita o Justiniano. O Justiniano foi o primeiro a compilar todas as leis num único código, as institutas, o Código de Justiniano. Por isso a importância do Justiniano está aí. Pode passar. Esse aí fica lá na frente, esse personagem, atrás da cadeira do plenário do presidente. Esse aí é o Barão de Ramalho. Pode passar. Esse aí é o Cândido Mendes. Pode passar. Bom, esse vitral, né, lindo, maravilhoso, nós temos 2 vitrais nas laterais e um no centro. O do centro eu não consegui te trazer a foto. Mas fica um gostinho para vocês irem visitar e conhecer, né? Esse aí é o John Marshall do direito americano. Ele foi o presidente da Suprema Corte Americana e ele foi responsável pela implantação no direito americano do tripartidarismo, legislativo, executivo e judiciário. E o nosso direito, né, a estrutura do nosso judiciário é um pouco parecida com isso, então ele está aí para fazer uma menção ao direito americano, né? Pode passar. Aí, novamente, nós estamos novamente com Justiniano, né? Como eu falei, um imperador extremamente importante, por isso ele aparece 2 vezes na nossa sala. Bom, o prédio ficou funcionando como o Supremo Tribunal Federal até 1960, quando a capital foi para Brasília, e a capital, o Supremo Tribunal Federal tem que estar na capital do país, foi para Brasília também. E aqui no Rio de Janeiro, o prédio ficou funcionando como uma repartição pública. Teve tribunal de alçada criminal, foi primeira instância, mas, infelizmente, não tiveram cuidado com a preservação do prédio. Até porque, naquela época, não se falava muito ainda em preservação. Graças a Deus, hoje em dia já se fala mais, né? E o prédio sofreu com maus tratos, então começou a dar cupim de solo, cair parede, cair teto, e embaixo do prédio havia um lençol freático, então o prédio começou a afundar. E então foi interditado pela Defesa Civil em 1988 e ficou fechado de 88 até 94. E em 94, graças a Deus, optaram pelo restauro e o prédio foi restaurado de 94 até 2001. E foi entregue em 2001 já como Centro Cultural Justiça Federal. Esqueci de falar para vocês, vale a pena falar, que o Supremo Tribunal Federal, né, nesse prédio, foi sede de vários importantes julgamentos da nossa história, né? Nosso grande advogado Rui Barbosa subiu várias vezes naquele plenário para defender vários mandados de segurança, vários habeas corpus. A própria doutrina do mandado de segurança teve início ali. Um HC que dava o direito de discurso na época da campanha presidencial para ele, o caso que dava direito de culto em praça pública, e o famoso caso Olga Benário, Maria Prestes, casada com Carlos Prestes. Ela era judia, comunista, e foi julgada no nosso prédio, né? Na verdade, ela foi expulsa do país. Muita gente acha que ela foi extraditada, mas ela não foi, porque ela, pela Constituição de 34, dizia que se ela fosse sofrer notória perseguição política no país de origem, ela não poderia voltar. Então, foi um acordo do governo alemão com Getúlio Vargas, e eles expulsaram a Olga, arrumaram um decreto com a alegação de que ela era nociva aos interesses da nação e prejudicial à ordem pública. Então, esse foi um dos outros julgamentos importantes da nossa história até 1960. Bom, depois, voltando, né, de 1960 até 1988, funcionou como repartição pública. Em 88, o prédio
fechado pela Defesa Civil. Em 94 começa o restauro e em 2001 é entregue já como Centro Cultural Justiça Federal. Então, hoje, nós não somos mais um tribunal, não temos julgamentos, até já tivemos julgamentos fictícios, né, encenados por alunos. Na inauguração do prédio, nós tivemos um julgamento, mas só de inauguração, com a ministra Ellen Grace, né? Mas somos um centro cultural, temos biblioteca, uma biblioteca que é uma biblioteca de arte, com algumas coleções importantes jurídicas, mas é uma biblioteca de artes, temos teatro, cinema, exposições, oficinas, palestras, seminários jurídicos, temos a nossa semana de museus, como agora, temos as nossas visitas orientadas e temos a nossa programação educativa. Enfim, somos um centro cultural. Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa surpresa e que em breve a gente possa estar reunidos presencialmente, né, no nosso querido Centro Cultural Justiça Federal. Obrigada.